Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Rezende de Barros. Estou aqui trazendo a resolução da segunda lista da disciplina de Introdução à Ciência de Dados e Mineração de Dados, lecionada pelo professor José Maria Monteiro. Essa lista 2 também é um exercício de tratamento de dados, basicamente para a gente exercitar aí conceitos referentes à manipulação, tratamento e limpeza de dados. Então, as tarefas se dividem em uma única questão, mas uma questão que é subdividida em vários outros tópicos importantes para a gente fazer o exercício. Então vamos lá para o Jupyter Notebook. Aqui, pessoal, eu tô questão letra numeral, né, de praxe, a gente tem que ler o nosso dataset. Então a gente consegue fazer isso facilmente com o nosso querido Pandas, né? Então é o nosso pacote principal aqui que a gente vai utilizar para manipulação dos nossos data frames. Então, basicamente, a gente dá um PD read CSV após ter feito o download do arquivo completo e armazena na nossa variável dataframe, df aqui. E como de praxe, a gente dá aquele print df.head para ver as 5 primeiras linhas do dataframe ou um print df.tails para ver as 5 últimas linhas do dataframe. Beleza? Então, essa é a letra A. A letra B, ele pede para a gente remover os travazap, né? Então, um agradecimento especial ao nosso monitor aí, o Thiago Gadelha. Ele disponibilizou um código para criar a função, a coluna do travazap, né? E nessa coluna, com esse código, nessa coluna que já veio pronta, né? Onde o travazap estava falso, significa que não é travazap, né? Então pode deixar. Então, com essa mecânica, com a exploração dessa coluna, a gente consegue saber quais são os valores que estão sem o travazap, que foi pedido na letra B da questão. Beleza? A letra C, ele pede para a gente exportar os dados no arquivo Parquet. Então, para fazer isso, o primeiro passo é instalar o Pyro. A gente consegue fazer a instalação do Pyro aqui com esse comando, pip-install Pyro. Beleza? Feito isso, a gente faz a conversão para Parquet do nosso DF sem travazap. Então, após essa execução aqui, a gente vai ter um novo arquivo no local onde o Jupyter está sendo executado, né, contendo o arquivo Pyro. É um documento com essa dimensão aqui, 55 mil linhas, 557 mil linhas e 21 colunas. Né? Beleza? Então essa é a letra C. A letra D ele pede para instalar o DuckDB, né? Exportar os dados para DuckDB. Então, o primeiro passo para fazer a exportação é justamente fazer a instalação do DuckDB. A gente faz isso através do comando do pip-install DuckDB, é o nosso gerenciador de banco de dados. Com isso, a gente consegue dar um import do DuckDB. Para trabalhar com o DuckDB, a gente faz os seguintes passos. Né? Primeiro, a gente estabelece uma conexão. Então, a gente faz isso com esse connect. E essa conexão pode ser salva uma variável, que foi a variável com. Então, beleza. A gente fez um teste aqui, né? Escrevendo no banco de dados como uma nova tabela. Então, a gente criou aqui. Beleza. Então, foi só um teste aqui para ver se a gente estava conseguindo estabelecer conexão com o DTB, importar os nossos dados do fake Telegram e criar um dataset, um banco de dados interativos com o nosso dataset. Beleza? E aqui só um exemplo de consulta dos arquivos no formato DTB, né? Então, a gente consegue fazer bem parecido com o SQL, né? Então, um exemplo de consulta seria esse select count asterisco, ou seja, from messages sem travazap. Então, aqui a gente selecionou todas as informações dessa determinada coluna aqui, né? Mensagem sem travazap. Beleza? Então, printamos. Opa, perdão. Letra A, B, C, D, aqui. Printamos essa saída aqui, né? Ou seja, conseguimos pegar todos os registros do nosso dataset. Então, a conexão está funcionando direitinho. Letra E, ele pede uma sequência de mensagens aqui utilizando o DuckDB. Então, primeiramente, a letra E é 1, ele quer a quantidade de mensagens. Então, a gente consegue fazer isso através do comando select count asterisco from message sem travazap. Print mensagem.
total de 557.570 mensagens, beleza? Ele quer saber na letra E2 quantidade de usuários. Então, para isso, a gente executa o comando select count district id member anonymous, ou seja, essa coluna específica do nosso dataset tem a quantidade de usuários que a gente tem. Então, from mensagem sem travazap, né? Beleza? Então, a quantidade total de usuários é 14.809. A letra E, ele pede a quantidade de grupos. Então, da mesma forma similar à contagem de usuários, a gente conta a quantidade de grupos através da coluna id group anonymous. Então, repetimos a mensagem, alterando a coluna, e a quantidade total de grupos foi 178 grupos encontrados. Letra E, ele quer a quantidade E4, né? Ele quer a quantidade de mensagens que possuem apenas texto. Então, aqui a gente vai fazer um select mais específico, né, com alguns filtros. Select context heurístico from mensagem sem travazap, where media is false. Ou seja, onde eu não tenho nenhum tipo de mídia. Foto, vídeo, somente texto. Então, com isso a gente tem a total de 224.966 mensagens com apenas texto. A questão é 5, ele pede a mensagem contendo mídias, então meio que ao contrário do que a gente fez anteriormente, né? Então repetimos o comando, em vez de false agora vai ser true, que a gente quer só realmente as mensagens com mídia, em QTD Messages. Então, repetindo o processo, a gente tem um total de 332.604 mensagens de mídia. Beleza? Seguindo aqui, a letra E6, ele pede a quantidade de mensagens com um tipo de mídia específica, seja JPEG, MP4, entre outras, né? Então aqui a gente vai fazer uma mecânica um pouco diferente. A gente não vai fazer uma consulta única no nosso banco de dados, né? A gente vai fazer um conjunto de consultas. Para isso a gente utilizou esse formato aqui de fetch df, ou seja, então select media type, count as total, from message sem travazap, ou seja, onde a gente está buscando, a gente quer where as mídias são verdadeiras, né? Ou seja, a gente vai buscar as mídias. A gente fez um group by media type para ordenar justamente, e um order by total desk, ou seja, em ordem decrescente, né? Então, com essas sequências de códigos de consultas no nosso DuckDB, a gente consegue ver um total de muitas mídias de JPEG, total de 200.440. O URLs foi a segunda mais vencedora, né, com 100.856, depois vem vídeos MP4 e arquivos Android, né, seguidos por PDFs. E alguns outros formatos aqui que a gente não conhece. Perdão. Dando continuidade aqui, coluna context type é que possui um estado assim. Quantidade de mídias. Perfeito. Aqui ele pede a E8, né? A quantidade de usuários por estado e a quantidade de mensagens por estado. Aqui eu tive uma pequena dificuldade. Então eu trabalhei em cima da coluna de Text Content Anonymous, que é a coluna que possui dados de estados do Brasil. Então, trabalhando com essa coluna aqui, eu procurei justamente por citações dos estados brasileiros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco, etc. Então, dentro dessa coluna, eu fiz esse esquema aqui de mensagens por estado, utilizando aquela coluna específica, e a gente conseguiu totalizar um total das quantidades totais de mensagens por estado específico. Total de 53.733 mensagens de São Paulo, 4.910 RJ. Tive dificuldade porque eu não encontrei uma coluna estados específicos nesse dataset, então eu trabalhei dessa forma. Feito isso, eu criei a coluna estados, né? Com base nas menções dos textos anteriores. Então, beleza. Feito isso, a gente seguiu aqui com o mapeamento das mensagens, criando uma função para identificar o estado a partir do conteúdo das mensagens. Então, novamente eu trabalhei com aquelas listas de estados específicos, né? E onde existia essas menções aqui de algum tipo de estado, a gente foi alocando nessa coluna dos estados. Beleza? Então, com isso, só alguns prints aqui, a concatenação da nova coluna de estados no dataset,
Com isso, a gente deu um print final na quantidade de mensagens por cada estado exibido aqui na E7. A E8, já que a gente fez todo o trabalho de quantificar e categorizar as mensagens por estado, a E8 foi só uma consequência da questão anterior e a gente descobriu a quantidade de usuários por cada estado, né? Dando continuidade naquela coluna específica, ID Member Anonymous. Beleza? Seguindo aqui a E9, ele pede a relação da quantidade de usuários por quantidade de mensagens de estados. Então aqui a gente vai trabalhar tanto com mensagens quanto com usuários. E a gente trabalha também com a relação dos usuários mensagem, ou seja, foi uma nova coluna que eu criei aqui, que é justamente esse vínculo de usuários por mensagens e os estados de cada uma. Então, com isso, a gente teve meio que uma probabilidade aqui, né? Uma dispersão de quanto cada usuário de cada estado trabalha. Letra E10 e E11, ele começa a pedir mensagens de outros países, né? Novamente, a gente não sabe, não foi encontrado no dataset uma coluna de países específicos. Então, a gente teve que trabalhar aqui com uma coluna específica, que foi novamente a Text Content Anonymous, e com isso a gente tentou buscar por outros países, ou seja, quando o conteúdo da mensagem tinha algum estado brasileiro, a gente sabia com certeza que aquilo era quer dizer, a gente pressupôs que aquilo era uma mensagem do Brasil. E caso não fosse, a gente considerou isso como sendo uma mensagem de outros países, estrangeiros. Então fizemos essa lógica, fizemos essa quantificação e chegamos a esse total aqui de quantidade de mensagens do Brasil e quantidade de mensagens estrangeiras. Beleza? Então foi essa estratégia que eu adotei. Seguindo na E12, ele pede as 30 overheads que mais se repetem, mais compartilhadas no nosso dataset. Então, eu fiz essa variável aqui, top 30 overhead, e utilizei as funções do value count head 30. Então, utilizei esses recursos do Pandas também para fazer a contagem das overheads que mais se repetem. Então, a gente pode ver aqui que a mais popular foi um link do YouTube, depois tivemos alguns links estranhos, e assim sucessivamente. A gente conseguiu capturar essa informação. A letra 30, ele pediu os 30 domínios que mais se repetem. Para isso, a gente utilizou uma biblioteca de domínios populares, que é o urllibparse. Então, utilizamos esse recurso aqui do urllibparse para criar uma nova coluna chamada domínio. E essa nova coluna chamada domínio é onde a nossa variável para armazenar as informações sobre os domínios que mais se repetem, né? Então, fizemos essa concatenação com o nosso dataset atual e aí a gente conseguiu quantificar os ads que mais se repetiram. Novamente, o YouTube sendo o vencedor. Ou seja, muitas das mensagens que a galera compartilha nos grupos eram links referentes a vídeos do YouTube. E tivemos outros links populares também, né? Os 30 mais populares. Beleza. Próxima é a 14, os 30 usuários mais ativos. Aí a gente utilizou novamente a coluna ID Member Anonymous, que são os usuários anonimizados, né? Então, os usuários que mais enviavam mensagens foram os mais ativos. E com isso a gente fez aqui, utilizando a função do pandas, o count values, head 30, e printamos esses 30 usuários anonimizados aqui, né? A quantidade de mensagens que eles distribuíram. Beleza? Continuando, a E15, ele pede os 30 usuários que mais compartilharam texto. Fizemos uma mecânica parecida com a questão anterior, né? Utilizando a coluna do Text Content Anonymous, fazendo filtro com o ID Member Anonymous, e aí a gente pôde ver os 30 usuários mais compartilhões aí. Demos um print, e aqui está a lista. Beleza? O E16, ele pede os 30 usuários que mais compartilharam mídias, ou seja, uma mecânica parecida, só que agora em vez de textos puros, a gente utilizou a coluna do Has Media, né? Então, onde essa coluna estava válida, ou seja, onde tinha um compartilhamento de mídias, a gente fez essa contagem através do Member Anonymous ID. Novamente, printamos as saídas e continuamos com os exercícios. A E17 pede as 30 mensagens mais compartilhadas, aí a gente cria uma nova coluna, né, Top 30 Messages, DF sem Travazap,
E a gente utiliza novamente as funções do count, value e count. Beleza? Printamos. Perdão. As quantidades estão aqui. Quantidade de mensagens. Os links. Os usuários. E aqui são as mensagens, né? Tivemos mensagens não muito sadias aqui. E algumas até em outra língua, então nem tudo a gente dá para entender. Beleza? Seguindo aqui para a nossa E18. As 30 mensagens mais compartilhadas em grupos diferentes. Para isso, a gente criou uma nova coluna, né, chamada Mensagens por Grupo. Utilizamos o Group By, sem travazap, utilizando o filtro nas colunas do Text Content Anonymous, novamente, e o ID por Grupo Anonymous, através do recurso do NumUnike, ou seja, a gente quer a contagem única dessas mensagens, né? Então, aqui a gente conseguiu ver as 30 mensagens mais compartilhadas em grupos distintos dentro do nosso dataset. Beleza? A E19 pede a mensagem idênticas, agora é mecânica diferente, algo inversa à última questão, né? As mensagens mais populares agora são as mensagens idênticas mais compartilhadas pelos mesmos usuários e suas quantidades. Então, para isso, a gente criou duas variáveis novas, mensagens mais repetidas por usuário, e depois fizemos a quantificação dessas mensagens, né? Então, novamente, utilizamos o .size aqui, a função do pandas também, para relacionar tanto o ID member anonymous quanto o content anonymous type. E agora a gente mostra as repetições. Então, aqui tem o ID do camarada, a mensagem que ele compartilhou e a quantidade de vezes que ele compartilhou essas mensagens. Para os 30 usuários mais frequentes aí. Novamente, mensagens não muito sadias. E20, ele pede as mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário, ou seja, aquele cara que está flodando aí os anúncios em todos os grupos, né? Então agora a gente vai utilizar realmente o Nike aqui, né? Que é o oposto do Nike, agora é o não único, né? Porque a gente quer as mensagens que mais se repetem, né? Então utilizamos os 3 filtros aqui, né? As 3 colunas para utilizar os nossos filtros no Group By, o ID Member Anonymous, o Text Content Anonymous e o ID Group Anonymous. Aqui eu fiz as contagens, né, dos vetores e novamente só printei as mensagens idênticas que são compartilhadas do usuário que está flodando. Novamente, na mensagem, o ID, a mensagem e quantas vezes o cara compartilhou em grupos diferentes. E assim sucessivamente. Beleza? Estou mostrando aqui no Jupyter porque essas saídas não ficaram muito boas quando eu fui converter para o texto em PDF. Então, mas é só repetir e executar os mesmos comandos que as saídas são similares, né? Beleza, a E21 ele pede os 30 unigramas, bigramas e trigramas mais compartilhados. Para isso, para fazer essa mecânica, eu utilizei os recursos do Count Vectorizer, é uma biblioteca do sklearn, e a gente consegue fazer essas mecânicas dos unigramas, bigramas e trigramas, né? Beleza, pessoal. Então, preparamos o texto, removendo os not a numbers, colocando tudo em minúsculo, através do drop-nar e do str lower. A quantidade de unigramas, bigramas e trigramas reproduziram essas mecânicas aqui. Utilizando o Counter Vectorizer, a gente consegue ver a natureza dos textos, contando o somatório único, a frequência única e os top trigramas, né? Então, o WordUnike, dentro das colunas letras, em Vectorize e utiliza o vocabulary.items. Então, ele repetiu essa mesma mecânica, né, para as 30 mais populares, consecutivamente, né, unigramas, bigramas e trigramas. E tivemos esse total aqui, dos 30 mais populares de cada categoria.
Beleza? Show. Seguindo aqui, número E22, as 30 mensagens mais positivas. Então, novamente, a gente utilizou aquela mecânica do Score Sentiment, utilizando as bibliotecas do TextBlob, né? Então, novamente, lembrando que -1 era mensagens negativas, 0 mensagens neutras e 1 mensagens positivas. Então, ele pediu as mensagens mais positivas, essa galera aqui, que obtiveram score mais próximos do 1, né? Beleza? De forma similar, ele pede para as 30 mensagens mais negativas distintas, né? Então, repetimos a mecânica, quantificando as mensagens que mais se aproximaram dos valores -1. Beleza? Capitãozinho de merda. Emoji, perdão. Então, beleza? Seguindo. 24 usuários mais otimistas. O usuário mais otimista é aquele cara que mais teve mensagens com análise de sentimento próximos de 1, né? Então, capturamos o usuário mais otimista com a coluna do ID Member Anonymous e aquelas que tiveram uma média maior aqui do Score Sentiment em todas as mensagens dele. E a gente achou esse camarada aqui. É o cara com um copo mais cheio, né? Meio cheio. Da mesma forma, ele pede o usuário mais pessimista, a gente repete a mecânica, né? Com o Score Sentiment mais baixo, né? Mais pessimista aqui. Então, o teor das mensagens dele foram mais negativas. Foi esse cara aqui que está anonimizado. As 30 maiores mensagens, por conta disso, que não está no PDF, mas foram essa galera aqui, quantidade de caracteres, né? As 30 maiores mensagens que estouraram aí o limite permitido. Beleza. É 27 as 30 menores mensagens. Foram aquelas mensagens com apenas um caractere. Geralmente feitas por emojis, né? Então já era de se esperar aqui. É 28, o dia que mais foi publicado a maior quantidade de mensagens. Então agora a gente trabalhou diretamente com a coluna do Data Message. Então fizemos um count, value counts aqui. O dia que mais teve mensagens foi o dia mais popular. Então foi o dia 12/10 de 2022. E o seu respectivo horário. E agora um filtro buscando diretamente por palavras específicas, né? Contendo as palavras facção ou criminosa. Então, para isso, a gente fez a mecânica do FAC-CRIM, procurando especificamente aqui no Text Content Anonymous por palavras Strain Contents, escritas facção ou criminoso A. Usei esse esquema aqui porque estava quebrando quando eu botava cedilha, né? Então, onde não tem, né, onde é falso, então a gente não quer ver as mensagens onde não tem nenhuma dessas duas palavras. E os top 30, né, foi esse o resultado aqui. Facção, piriri, sigla, assim sucessivamente. E há 30 mensagens que possuem a palavra segurança. Utilizamos uma mecânica parecida, né? Então, aqui está o resultado. Lura desse grupo. Segurança, forte segurança higiene. Beleza, galera? Então, fiquei intercalando entre a lista, o notebook e o Jupyter, mas é porque a saída dos textos não davam para apresentar aqui. Mas, novamente, não só reproduzir os códigos que as saídas vão ser similares. Então foi isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.